Olá, olá, olá. Eu sou o Tadeu Rodrigues. Esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda semana aqui comigo, indo Rabiscos para o sexto ano já. Muito tempo, né? Falando de literatura. A gente não pode parar. Então, se você está ouvindo a gente no Spotify, vou pedir para você deixar aquelas 5 estrelinhas que ajuda a gente, fortalece o corre. Se você está ouvindo a gente no Deezer, no Amazon Podcast ou no iOS, favorite que fortalece da mesma forma. Vamos por recebidos da semana. Quero agradecer a editora Todavia e o Mauro Paz. Eles me enviaram o livro Quando os Prédios Começaram a Cair. Mostro na capa aqui para nosso convidado, vocês não estão vendo. Israel Neto me mandou o livro dele também, pela editora Nua. O Israel, que está com um trabalho bem bonito, me mandou mensagem, encaminhou o livro. Obrigado, Israel. Também quero bater papo com os dois aqui no Rabiscos. A editora Bertan Brasil me mandou um livro que é Ernest Hemingway, Morte ao Entardecer, uma edição bem bonita também que eles editaram. Isso, obrigado, Bertrand. E o Vitor Miranda me mandou o livro Exátomos, que saiu pela editora. Se eu não falo as editoras aqui, depois elas me matam. Eu acho que é edição independente. É edição independente, Exátomos, Vitor Miranda, uma capa bem legal. Macaco segurando uma arma. Quero convidar vocês também que a gente continua com a parceria com a editora Reformatória, o Clube de Contos, toda semana. Então, se você quiser participar, é só procurar o Rabiscos ou a editora Reformatório, que a gente envia o conto do mês e no final, a última segunda, a gente discute o conto com o escritor, com a escritora. Estamos indo para o terceiro ano de parceria Rabiscos Reformatório. Muito feliz com essa parceria também. É isso, sem mais delongas, vamos ao papo. No começo eu pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Não quero flores no meu enterro, pois sei que vão arrancá-las da floresta. Com esse pensamento do ambientalista do seringueiro Chico Mendes, apresento a nossa convidada, que já é de casa, é uma querida amiga, uma talentosa escritora, roteirista Morgana Kretzmann, que foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura como melhor romance de estreia, com Alpó, que veio aqui falar sobre ele na época. E está lançando o seu novo livro agora, Água Turva pela Companhia das Letras. Seja bem-vinda, Morgana. Que delícia estar aqui contigo. Delícia, obrigada, Tadeu. Nossa, 6 anos, Tadeu. 6 anos, cara. Parabéns, Olha, hein? Não, isso toda acaba semana. sendo isso acaba sendo um trabalho para todos nós, né? Para toda a literatura, para todos nós que vamos também envelhecer uma hora, para a gente ter um resgate, né? De ter Do que o, foi ter o feito, né? registro, né? Quando a gente, Exatamente. quando a gente fez aquele especial do Marcelino Freire, que a gente dividiu em 3 episódios, vocês participaram também, que a gente ouviu quase 50 escritores. Aí o pessoal falou, acho que foi o João que falou, nossa, acabou ficando um material, um arquivo, né, da literatura que passou por tantas gerações, assim. E eu fico É. feliz de poder estar aí, tá na rede, né? Quem quiser ouvir, quem quiser saber o que está acontecendo na literatura, de certa forma, acaba tendo um documento ali, né? Pessoas rindo, conversando, enfim. E a Isso. coisa legal do podcast é que a gente se acostumou com o podcast, principalmente por causa da pandemia. Então, você está malhando, você bota o podcast, você vai dar uma caminhada, você põe um podcast, você vai, Isso. sei lá, arrumar a casa, né? Você deixa aquele podcast ali tocando e, ao mesmo tempo, tá ganhando Você conhecimento não e sabe conhecendo onde coisas chega, né? novas, né? Essa semana eu postei no Instagram que eu tive, semana passada, 300 downloads do Canadá, brasileiros que moram no Canadá. Eu fiquei muito curioso. Eu falei, por que será que de repente 300 pessoas fizeram download do último episódio, acho que foi da Bruna Mitrano, do Canadá, assim? Eu falei, alguém deve ter divulgado, entrou em algum lugar ali, porque eu fico feliz de saber que a gente chega também nos outros lugares, né? Eu falei, Sim, nós, 300 brasileiros decidiram ouvir Rabiscos por alguma razão. muito bom, Um muito beijo a bom. vocês, então, se continua ouvindo, um beijo a vocês que estão aí no Canadá. Beijo, galera do Canadá, e um beijo para todo mundo que escuta o Rabisco. Parabéns. Obrigado, obrigado E mesmo. beijo para ti também, Tadeu. E Feliz de estar aqui. Vamos lá. tô aqui para contar todas as fofocas. Todas as fofocas literárias e falar do Água Turva, que eu tô super empolgado com esse livro, que conta, vou dar um resumão aqui, depois a gente no papo sobre ele, quero saber bastante. Que Água Turva é a história, então, de 3 mulheres, a Shaya, Preta e Olga,
E o seu livro se passa em um parque estadual no Rio Grande do Sul, né? Com a fronteira da Uhum, Argentina. Tem uhum, uma personagem que luta contra a caça exploratória, que é uma uhum, guarda florestal, a Chaia. Tem também a história da prima da Chaia, que chama Preta, que é líder de um grupo de caçadores e contrabandistas, que vive uhum, do lado argentino da fronteira, os Pies Rubros. E também uhum. tem um núcleo político, né? Posso falar assim, com a Olga, que é assessora parlamentar de um deputado, que se vê obrigada aí a voltar na cidade, dar a notícia de uma tragédia ambiental que se anuncia. E juntas, enfim, são três personagens interessantíssimas. E tem também o Serampião, né? Que é o protetor da mata, que acompanha as três, que eu vou querer entender melhor isso. Quero Sim. entender esses laços todos. E falar de meio ambiente hoje, exploração, é quase que uma medida de urgência, assim. A gente teve desastres ambientais gravíssimos no Brasil. A gente viu o jeito de lidar com causas de um modo confuso, mercenário também, de algumas empresas. E a Água Turva tem um meio ambiente como um papel de fundo ou como um personagem, assim. Ele surge, Morgana, como um livro denúncia também? É, então, eu escrevi esse livro nos últimos 4 anos e ele tem uma influência muito grande desse governo extremista que vivemos no decorrer dos últimos tempos, né? E um governo que, entre tantas violências que a gente viu nesse governo, é, teve também a violência de quem atacou incessantemente as pautas ambientais e perseguiu pessoas que defendiam pautas ambientais, né? Não só ambientalistas, não só pessoas que trabalhavam em prol dessas pautas. Então, é, eu encontro nesse Parque Estadual do Turvo, que é uma unidade de conservação que fica no sul do Brasil, muito pouco conhecida, uma unidade de conservação importantíssima para nossa flora, para nossa fauna brasileira em si, e muito pouco conhecida essa unidade de conservação, uma unidade de conservação que existe desde 1947. Depois ela passa a mudar para Parque Florestal, virando então uma unidade de conservação uma unidade de conservação permanente, né? Ela ganha uma categoria mais alta em 1953 ou 54, se eu não me engano. E eu vejo nesse lugar, que é a região de onde eu venho, né, onde eu nasci, uma geografia muito propícia para eu poder contar uma história que eu queria contar, que era a história dessas três mulheres que acaba surgindo no decorrer da pesquisa que eu faço, né, Tadeu? Nessas minhas idas e vindas para o Parque Estadual do Turvo, que fica lá na fronteira com a Argentina. Então, numa dessas idas, para fazer entrevistas com guardas florestais e pessoas que moram lá, eu descubro que existia de verdade essa ideia estapafúrdia da hidrelétrica. Mistura aí, ficção e realidade. É essa ficção que a gente meio que inventa, mas na verdade a gente não estava inventando, porque em algum momento eu devo ter escutado. Tá. Então eu chego lá e descubro, e aí é claro que eu trago isso com ainda mais garra e raiva para dentro do livro, né? Quando eu fico sabendo que realmente existe, e isso estava não na gaveta mais, mas em cima da mesa desse governo extremista que vivemos na real, né? Ele queria que todas essas hidrelétricas pequenas, mesmo que fossem dar quase nada de energia elétrica, né, de produzir quase nada de energia elétrica, ele queria que saísse mesmo da gaveta, que tudo isso fosse construído. Era um dos planos desse governo daquela época. O livro acaba Então, tendo esse registro também, né? A gente tem o registro histórico e político, ainda que nos livros de ficção, né? Tudo que foi produzido nesse período tenebroso do Bolsonaro, acredito que, de certa forma, é também uma forma de contar tudo que está acontecendo. exato. E aí entra tudo isso, né? A coisa de ser quase como uma coisa liberada, a coisa de caça de animais silvestres. Então, o livro trata disso. Isso é crime ambiental. A caça de animais silvestres é crime ambiental. Ele está na legislação como crime. Mas nesse governo, quando inclusive se liberou as armas para a tal da caça esportiva, passa-se a se fechar os olhos para isso. Então você imagina, a gente está no último reduto da onça-pintada do sul do Brasil, no local onde a onça-pintada vai ter os seus filhotes, e as pessoas estão lá caçando. Então, assim, foram muitas coisas que aconteceram durante esse governo. Então, sim, ele tem muito de denúncia, ele tem muito de realidade, esse livro, justamente por causa das denúncias. Mas é um livro totalmente ficcional, os personagens são
totalmente ficcionais. Eu inventei todos eles, não, nenhum personagem é inspirado em Ah. nenhuma pessoa que realmente exista naquela região ou naquele lugar. Mas os fatos são inspirados em fatos reais porque vivemos coisas reais durante esse tempo, que estão aí permeadas por esses crimes ambientais que a gente viveu durante 4 anos. Inclusive o que aconteceu com o Bruno e com o Tom, é, no Vale do Jaguari, no oeste É, da Amazônia, foi uma das coisas que me impactou profundamente. Eu fiquei, eu acho que durante um mês mal, completamente mal com tudo que aconteceu. imagina você imersa ainda nas pesquisas, te impacta de certa forma até. A minha protagonista, a Shaya é a protagonista, ela é uma guarda florestal que defende o meio ambiente e duas pessoas foram mortas, Covardia. esquartejadas, queimadas, enterradas numa vala. Pessoas que estavam fazendo bem o seu trabalho, né? Simplesmente. É. Quando eu fico vendo essas coisas, eu tenho um pouco de dificuldade, um pouco de ansiedade. Eu descobri que isso não é uma característica única minha, assim. Muitas pessoas têm isso, que é quando a gente fica em contato com essas coisas de destruição de meio ambiente, mudança climática, me gera um pouco de ansiedade. Às vezes eu não gosto de ver, porque eu me sinto muito inútil, né? E parece que não tem que fazer. Tipo, quando eu vejo os ambientalistas falando, se não começar agora uma mudança, a gente não vai ter não vamos conseguir manter o nível do mar, a gente vai ter Não problema, tem volta, não não tem tem volta. volta. Isso me gera muita ansiedade, assim. Mas quando eu vejo em histórias acontecendo isso, né, você colocou ficção junto com realidade, é mais fácil da gente trazer para perto. Não sei se você teve essas nas suas pesquisas, enfim, você que se aprofundou mais. Mas, de certa forma, a gente acaba sendo um pouco responsável por tudo, né? Ainda que a gente esteja longe, ainda que a gente esteja no centro urbano, assim. É, a literatura, você acha que ela deve também se prestar a esse papel também, numa forma de lição, numa forma de guia também? A minha visão como artista, que eu me vejo como artista, né? Atriz, diretora de teatro, enfim, que já fui hoje aposentada. Então, eu me vejo como artista. Eu acho que o artista ele não tem o dever, porém, o artista ele está no seu tempo e ele encontra as suas guerras. Ele decide quais as guerras e quais as batalhas que ele quer lutar dentro dessa guerra. E isso é uma escolha do artista. Eu acho que tem que ser a escolha do artista e nunca uma imposição que vem de fora, mesmo sendo de um momento em que, mesmo sendo um momento. Eu, como artista e como uma pessoa que se formou em gestão ambiental, que fez uma faculdade de gestão ambiental, e como artista, como uma contadora de histórias, como eu no outro podcast, inclusive, eu falei, que para mim eu sou isso, né? Eu sou uma contadora de histórias. Eu me vi neste momento como querendo muito fazer isso. Eu queria muito envolver as questões ambientais, os crimes ambientais, que acontecem principalmente no nosso país, mas que podem ser lidos e vistos lá fora e entendido por todas as pessoas fora daqui, tanto que o livro já foi vendido para 2 países, Olha que legal. e que, mas também que seja uma história agradável de se ler. Então, E é a um livro arte também, né? policial, é um livro policial, é um thriller, é um livro com 3 protagonistas mulheres fortes, é um livro que fala de amizade entre mulheres, fala, mas também é um livro político, mas também é um livro policial, mas também é um livro que trata de questões. Então, assim, é o mais também. Mas, antes de tudo, é um livro que conta uma história de 3 mulheres que elas, sim, como personagens do meu livro, estão lutando por aquilo que elas acreditam. Então, que é salvar aquele lugar, né? Salvar o turvo. Elas vão se juntar para isso. Eu acho isso muito importante porque o que eu vejo no mundo artístico, e hoje tudo muito polarizado, né? A gente já está cansado de falar isso, mas a gente vê muitas pessoas que trabalham com arte se silenciando, evitando colocar o dedo na ferida, às vezes, de alguma coisa, com medo de ter um tipo de represália, um medo de ter um tipo de rejeição do público. E às vezes muitos artistas evitam determinados assuntos, se autocensuram de não falar para não desagradar um grupo X ou desagradar o grupo Y. Como que você vê esse fenômeno? Evitam colocar os dedos nas feridas e, na minha opinião,
é muito importante que se coloque, porque senão parece que a gente não está falando e parece que o problema não está acontecendo. Eu acho que esses artistas ou essas pessoas que não falam sobre absolutamente nada, né? A gente vive numa grande guerra, né? Tem muitas coisas acontecendo. É o que está acontecendo em Gaza, que é seríssimo, são as questões ambientais, são questões políticas no Brasil, agora essa questão. Do que está acontecendo, né, do um grande empresário querendo influenciar nas É. redes sociais brasileiras e na nossa justiça. Então, assim, não, eu sempre penso assim, você não vai conseguir comprar todas as brigas, mas algumas sim. E aí você, dentro daquilo que você vive, que você acha importante, você escolhe elas, né? Quais as brigas. Agora, Tadeu, é uma coisa muito engraçada, porque assim, tá, eu escolhi escrever sobre isso e eu sabia que eu ia arrumar treta em algumas coisas, porque eu estou falando de deputados lá Uhum, do Rio Grande do Sul, e tem deputados que eu sei que fizeram muitas coisas que estão no livro. uhum, Eu estou falando de um presidente extremista e que ainda está aí com milhões de fãs, né? Porque não dá nem para dizer que são eleitores, né? Aqueles fãs loucos que não conseguem é. ver outra coisa além disso. Então, assim, eu sabia que eu ia ter, mas tem uma coisa muito engraçada que eu acho que é legal a gente comentar aqui, que é sobre os algoritmos das redes sociais. Por que que eu quero falar sobre isso? Na semana passada, eu fiz print de uma matéria que saiu no jornal, num grande jornal do sul do Brasil, e fui postar na minha rede social, no Instagram. Só que os prints falavam caça, sangue, animal silvestre, morte, não sei o quê. Eu postava, o Instagram derrubava. Eu postava, o Instagram derrubava. Você acredita nisso? E perdi Eles estão nos muito controle. segui- E aí, depois que eu consegui postar, cara, não, o troço não ia assim. Sabe quando você Uhum. tem pouquíssimos likes no troço, porque o troço não vai? E eu Entrega, né? comecei a. Não, não entrega. E eu comecei a perder um monte de seguidor. E eu falei, O é que está isso. acontecendo, né? Onde que eles querem que a gente não pise, né? Então, assim, sabe que são as palavras do algoritmo? Eu fiquei pensando, porque fala de morte, de sangue, de animal silvestre, ou será que tem a ver com a política porque eu estou falando de extrema-direita? Porque eu estou falando o tempo Pode todo ser de também. extrema-direita, porque eu estou falando de um presidente de extrema-direita, deputado de extrema-direita, porque eu estou falando de pessoas de extrema-direita Eu que acho, são a favor da caça. me leva a crer que sim, porque hoje, inclusive, a gente está gravando 2 semanas antes de ao ar esse programa, a gente está gravando no dia 8, que teve isso do Elon Musk é, intervir aí no Alexandre de Moraes, falando, enfim, né, tudo que aconteceu. E muitas pessoas passaram a reclamar que estavam com pouca entrega no Twitter e que estavam perdendo seguidores, o pessoal progressista, né, o pessoal de esquerda. E a gente sabe que no final das contas não tem ideologia política nenhuma ali, é tudo questão de dinheiro e questão de manipulação, e é onde você consegue manipular as pessoas. E, em especial, o meio ambiente sofre muito porque parece às vezes que ele não tem um rosto, né? O meio ambiente é uma coisa que está em todo lugar, onde tem matas e tal. E é até curioso você falar do meio ambiente do Rio Grande do Sul também, porque muitas vezes a gente foca muito na Amazônia, né? Fala sempre Uhum. das grandes florestas do norte do Brasil e tal. Então eu acho que é um misto de coisas, e principalmente na mão de quem está essas redes, né? Os poderosos, eles querem e eles precisam da treta, em primeiro lugar. Se tem treta, eles estão faturando. Mas, por outro lado, eles também querem ter um certo controle sobre a ideologia que a gente sabe que caminha sempre para a extrema-direita, né? Isso é preocupante também. Eu não sei se você, com as suas pesquisas e com esses resultados, você entende algum viés esperançoso nisso tudo? Você tem? Você consegue enxergar um caminho mais sólido para o meio ambiente? Tem alguns dias assim do mês que eu fico um pouco desesperançosa, assim, me dá um levantar da cama. Sou pisciana, gente. Eu também sou. Então, então, aí dá aquele momento assim, quer dizer, mas eu tento ter esperança, sim, eu tento ter esperança. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, vai fazer 6 anos. Eu quero que ela consiga ter um mundo habitável ainda, não só no sentido natural da coisa, habitável, que o mundo não vire um fascismo de novo, que o Brasil não vire um país fascista, que o mundo não vire um lugar com ideologias fascistas dominando a maior parte dele. É, enfim, todas essas Um questões, né? fundamentalista religioso também, né? Que a gente está tendo que pisar em ovos.
É porque é claro que para essas pessoas de extrema direita e que flertam com racismo e com as questões religiosas e todas essas questões, ela sabe que isso é mais fácil de dominar o povo, mais fácil fazer com que faça o que eles realmente querem. Então é É, difícil, né? Eles não querem a literatura nas pessoas, não. eles não querem que as pessoas pensem, eles não querem arte, porque a arte vai fazer essas pessoas pensarem. E o melhor é que as pessoas, então, que fiquem no Twitter lendo coisas prontas e fáceis, Spam do sem Zap. precisar, é, sem precisar raciocinar. Então, sim, a gente está num caminho que continua sendo muito difícil, porque a arte é um caminho para fazer com que as pessoas tenham pensamentos próprios, e isso incomoda. Por isso que é importante produções de história como essas, a sua, do Paulo, do Itamar, pessoas que chacoalhem, né? E é por isso que eu tenho esperança, porque eu acho que nós temos, não só no Brasil, no mundo todo, a gente tem grandes artistas surgindo, Sim. outros tantos que já existem aí e que estão fazendo um trabalho incrível para denunciar, para falar, para fazer com que as pessoas pensem sobre isso, usando a ficção, usando a arte, né? E fazendo com que isso chegue a mais lugares. Então, assim, quando eu crio um livro pop, entre aspas, que é o Água Turva, que tem uma linguagem de ação, de aventura, e com três protagonistas mulheres, e que as pessoas leem o livro com facilidade, e que se apaixonam pelas protagonistas, que se apaixonam pelo sarampião, que começam a rezar a reza do sarampião. Quando isso acontece, com apenas 2 semanas de lançamento do livro, agora, né? Eu fico pensando, tá dando certo, porque no fundo tem aquilo que eu te falei. Nós estamos discutindo política nesse livro, nós estamos discutindo questões sociais e nós estamos discutindo o meio ambiente por trás de tudo isso, né? Que parece estar numa linguagem acessível e fácil, numa grande aventura, né? O livro é uma grande aventura, mas com tudo isso inserido nele, né? Queria que você falasse mais dessas três personagens, porque aparentemente elas são diferentes, né? Tem uma delas em especial que é líder dos contrabandistas, e em algum momento elas se entrelaçam, em algum momento elas se fortalecem também. Queria que você falasse um pouco delas, assim. Então, minhas meninas, Chaya, Preta e Olga. A Chaya, ela é uma guarda florestal, né? E ela trabalha no parque. Ela é órfã. A mãe, o avô, todo mundo morreu quando ela era muito nova e então ela acaba se tornando e ela é apaixonada por aquele lugar, por aquele território que é o Parque Estadual do Turvo, porque existe uma lenda que o bisavô dela, o Sarampião, que é o sobrenome de Chaya, né? Chaya Sarampião. O bisavô dela desapareceu. Ele foi defender uma onça, a Boca Braba, o nome da onça. Ele foi defender. Ele era um guarda florestal na década de 50 no parque. Ele foi defender essa onça e de caçadores e rolou tiros. E ele desapareceu e nunca mais se encontrou. Então ela acredita que ele está ali, né? Tanto que existe uma reza que ninguém inventou, uma reza que surgiu magicamente, assim. Aí entra todo um realismo mágico que eu pedi a bênção do Gabo para poder fazer. Então, Eu ia aí falar disso, tem esse realismo mágico mesmo, né, com o Sarampião. tem, tem. Inclusive, quando eu fui agora em dezembro para o Parque do Turvo para pegar umas imagens, para fazer esse book trailer que a companhia fez, né? Eu que captei as imagens. Eu e o Paulo, a gente estava lá. E um panapaná se formou ao redor de mim, acredite se você quiser, que é aquela nuvem de borboletas que tem no 100 Anos de Solidão. Do nada, Sim, sim, que coisa louca isso. se formou ao redor de mim. Assim, eu fiquei, oi? O que Como está assim? acontecendo, meu Deus? É, muito bom, cara. Final Entendeu? dos... Para tu ver como são as coisas, para tu ver. Eu tenho gravado isso, graças a Deus, porque senão as pessoas dizem ela mentiu, mas eu tenho gravado. Que Tenho coisa este momento linda. gravado. Que É, coisa linda isso, Morgana. Que importante isso, né? importante, né? Assim, bom, eu entendi que ele disse tudo bem. Pode escrever. E como foi Pode isso? Como escrever. você entrelaça isso? Falando, né? Você vai falar das outras meninas também, mas como que é? Como que você conseguiu? O realismo mágico ele entra com o sarampião, né? Totalmente. O tempo todo, porque o sarampião ele não aparece. Ele é um ser mágico, né? Um ser mítico. Mas elas acreditam nele, Ele é né? tipo um espírito, assim. Ele nem como espírito, é um vento.
é uma reza, ele é aquele chão vermelho do parque para Shaya, né? E então Shaya tem uma prima, que é a Preta, Sarampião, que Certo. também é bisneta do Sarampião. Porém, teve uma grande briga na infância entre famílias, na infância das duas, e a Preta foi meio que expulsa, assim, daquela cidade de Dourado, que é uma cidade fictícia, que é onde Shaya vive, e ela se muda com a mãe e com a avó. Elas vão para Argentina. E lá na Argentina, elas acabam criando a Ted, que é a avó da Preta, acaba sendo uma grande líder e ela que funda esse grupo chamado Pies Rubros, e ela é a grande líder desse grupo que começa com caça de animais silvestres e depois passam a fazer contrabando e descaminho de vinhos para o lado brasileiro. Então, depois que Ted, que é a avó de Preta, morre, a Preta assume e ela passa a ser a líder. Então, é óbvio que as duas não se dão. Ela e Shaya não se dão porque elas acreditam em coisas diferentes. Shaya defende os animais, Preta caça os animais. Porém, elas são inimigas por um passado que elas não têm nenhuma culpa, elas não sabem o que aconteceu. A gente vai saber lá no fim do livro o que aconteceu nesse passado entre os familiares das duas, que fez com que elas se tornassem inimigas e cada um morasse de um lado do Rio Uruguai, um do lado brasileiro e outro do lado argentino. Então elas são muito inimigas, assim, muito, a ponto de ter luta de facão, tem muito sangue, tem tudo isso. E depois elas passam a se tornar muito amigas. E Olga é uma jornalista que é quem narra a nossa história, né? Ela é o arco narrativo da história, ela é quem traz os problemas, traz as soluções, aí é bem redondinho, aquela personagem bem. E ela morou nessa cidade fictícia de Dourado também na infância e adolescência, e ela volta porque ela trabalha para esse deputado corrupto, de extrema direita, e ela volta lá com essa notícia, né? Ela volta, na verdade, para tentar convencer aquela comunidade a aceitar a hidrelétrica e a barragem, e quando ela chega lá, tem momentos mágicos que acontecem que tem a ver com sarampião, eu não vou contar para quem quiser ler o livro também, e ela passa a apoiar a Shaya e a querer defender aquele lugar, e ela fica contra o deputado. Então, ela traz tudo que ela consegue pegar do deputado para incriminá-lo e fazer com que essa barragem não seja construída, ela traz para a Shaya. Então, na verdade, chega um momento em que essas três mulheres que pareciam inimigas, elas descobrem uma das coisas mais bonitas que existe na vida de mulheres, que é o amor entre mulheres, a amizade verdadeira entre mulheres. Então, o livro ele tem muito isso, assim. Que diferente esse tipo de entrelaços. Esse toque de realismo fantástico, eu acho que casa bem com essa ideia. E Eu o tenho... sarampião é isso, o sarampião ele tem uma reza, ele está dentro do parque, ele não está fora do parque, então esses momentos mágicos que elas vão para o parque e coisas mágicas acontecem dentro do parque, mas só com elas, com mais ninguém, é só com elas três. E, e ele está sempre, é como se ele estivesse tentando sempre unir elas e tá com elas nos caminhos que elas buscam seguir para tentar salvar o que seria o lar dele, né? Do Muito legal. sarampião. Morgana, veio aqui no Rabiscos uma jornalista chamada Cristina Serra. Ela cobriu a queda de barragem de Mariana e Hum. foi muito forte o episódio, assim. Ela fez uma reportagem muito grande, assim. Acho que na época ela estava na Rede Globo ainda, não sei se ela está na Rede Globo ainda. E ela fala muito disso de ir nas casas, de entender as histórias e de entender que aquela região, né, onde o pessoal morava, muita parte rural também, tinham histórias acontecendo e tinham visões diferentes de quem estava lá para quem está de fora. Eu gosto de entender um pouco esse negócio das visões, assim, uma pessoa que depende da mata, ou que depende do agro, né, para a gente falar do agronegócio, mas eu falo dos pequenos produtores, dos assentamentos. Como que você vê isso, essa humanidade olhando do lado de fora, olhando do lado de dentro? Porque pelo que você está me falando, a gente consegue ter uma noção de como é vivenciar um problema ambiental, desde a parte burocrática, com o deputado, até a parte prática, com uma guarda florestal, assim.
quanto de humanidade se difere com os problemas ambientais? Nessas minhas pesquisas, né, na verdade, mais nas entrevistas, indo para lá, Tadeu, é, e eu acho que também tem muito a ver com uma vivência de quem se criou ali naquela região. Viu minha mãe nascendo lá, meus avós vivendo, meu avô tinha uma propriedade rural minúscula, acho que eram uns 2 hectares, que era bem ao lado do parque, década de 40, 50, 60, que era exatamente ali ao lado, né? Então, eu quero falar sobre a questão social disso, assim, porque a gente fala de ribeirinhos, a gente fala de comunidades tradicionais, indígenas, que vivem, às vezes, próximos a esses locais, unidades de conservação, rios, e outros lugares, e que tiram a sua sobrevivência desses lugares também. Então, a gente precisa também olhar, porque é muito fácil demonizar a todos sem olhar para o lado social das coisas. Então, quando eu coloco Preta e Ted como sendo líderes de um grupo que vive do lado de lá da Argentina, muito próximo à unidade de conservação do Parque do Turvo, e eles vivem da caça, há várias cenas em que a Preta, por exemplo, ela bate de frente com a Chaia, dizendo: cada paca ou cada anta que eu mato aqui, ou para a gente comer, ou para a gente viver, é a minha maneira de dizer não para a outra vida que existe aqui na fronteira, que é tráfico de drogas, de armas e de tantas outras coisas que perpetuam uma fronteira, porque não deixa de ser uma fronteira. Então é o que ela fala, na medida em que eu dou para a minha comunidade uma paca, uma anta para comer, ou a gente caça para vender, nós não estamos aqui vendendo arma, nós não estamos aqui vendendo drogas. Então, eu não estou dizendo de que lado eu fico. Eu não tenho lado preta ou chaia nessa situação. Eu quero que as pessoas comecem a pensar um pouco sobre isso. O que acontece? Ou quais as políticas públicas que nós deveríamos começar a discutir para que essas pessoas não precisassem fazer absolutamente nada disso. Nenhuma coisa nem outra, para não ter que escolher. O que eu vou escolher? Eu vou escolher agora traficar arma ou matar um animal? Meus avós, na década de 40 e 50, eles eram muito pobres e era uma comunidade muito pobre, mas muito pobre assim, ó, Tadeu, casa de chão batido, não tinha luz, não tinha água, eles viviam sem nada, assim, se a safra não desse, eles não iam ter o que comer naquele ano. Então, e muitas vezes a safra não dava, e o que eles tinham era uma vaca para tirar leite. Olha só. Seis filhos, meu avô e minha avó. Então, o que acontecia? É óbvio que a comunidade se juntava e entrava dentro do parque e caçava. E aí eles vinham e dividiam aquela carne que ia durar uma semana ou duas dentro de uma lata de banha bem conservada e durava para todo mundo comer. E sim, se comia na década de 40, assim. Agora, nunca se matou uma onça, né? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Existem também os códigos, né? Se você está matando um porco do mato, você está matando um javali, você está matando o quê? Ou você está pensando em matar uma onça. Entendi. Então, assim, né? As formas de E ver. isso é uma coisa que é discutida no livro, por exemplo. No livro isso é discutido. E eu não estou dizendo que a Preta está certa em fazer isso, muito pelo contrário. O que eu tento Está trazer é a contextualizando ela. discussão, o que eu tento trazer é uma discussão da gente pensar, poxa, por que que toda essa comunidade aqui, que são mais ou menos umas 40 pessoas, precisam escolher entre uma coisa e outra? Por que isso? Por que não tem outra opção, né? Então, eu acho que essa questão social, né? Você estava perguntando da Aham. humanização da coisa. Eu acho que a humanização ela passa por essa questão social. A gente precisa, antes de querer criar leis, e isso vale para governos progressistas também, antes de Concordo. criar leis, inclusive leis ambientais, você precisa ir para a base. Você não pode ficar na sua capital, na sua cidade grande, no seu escritório fechado, na sua Assembleia Legislativa, criando leis. Se você não vai para a base, você E tem achando que ir que para a entende base. tudo. Você tem que conversar com o pequeno, você tem que conversar com a pequena comunidade, com o pequeno agricultor,
com aquela família ribeirinha, com aquelas pessoas que vivem naquela fronteira ou naquela comunidade rural próxima a uma unidade de conservação. Você precisa conversar com aquelas pessoas para saber o que elas estão precisando também. Porque ficar aqui na capital e se negar a ir para esse Brasil ou para essa América Latina profunda, eu falo América Latina profunda, que é de onde eu venho e é onde a gente encontra essas histórias maravilhosas. Não adianta só o ficcionista ir e escrever, a gente precisa que os políticos também se movam para ir para esse lugar. E eles não vão. E isso é esquerda, direita, é E muito tem difícil. isso que você falou é muito sério, assim, porque dentro do Partido Progressista, dentro do mundo, entre os esquerdistas, né, a posição de esquerda, muitas vezes o meio ambiente é ainda a pedra no sapato, é onde tem muita discussão, é onde sempre deixa a desejar, porque parece que não tem aquele imediatismo, parece que não aparece tanto quanto as outras medidas. A segurança pública está sempre muito mais em voga do que os problemas ambientais. Vai governo, vem governo. Claro que também tem aquela turma dos progressistas que defendem a ferro e fogo. Você não pode falar isso porque você está sendo contra o Lula, não sei o quê. Mas eu sinto esse déficit assim também em todos os setores, né? E isso que você falou é muito sério. Poucas pessoas vão até lá embaixo conversar com todo mundo e a partir daí ter soluções. Isso é um alerta muito para quem está ouvindo a gente. A gente também tem pessoas de todo lugar do Brasil, inclusive o episódio retrasado foi um escritor, Marcos Samuel, da Ilha do Marajó, escreve lá, mora numa cidadezinha e contou muito pra gente das dificuldades, falou também um pouco da região dele, né, ali do meio ambiente também ali da Ilha do Marajó. Então, Uhum. é muito salutar que a gente faça uma autocrítica também, né? Nós, progressistas, é importante isso, né, pra gente sair do lugar também. É porque a gente tem muito, a gente está sempre com o dedo em riste. É muito fácil. A gente está sempre apontando e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, às vezes, você está criticando. Aí eu não estou falando desse pessoal de caça esportiva, Ah, sim, é. dessa. Sim. Não estou falando disso. Estou Uhum. falando que, às vezes, para poder tentar mostrar um trabalho, uma solução, vai lá e pega um pequeno agricultor que estava ali passando fome porque foi lá e matou um porco do mato. E aí foi preso. Ou foi lá na época da Piracema e pescou uma meia dúzia de peixe. E aí a patrulha ambiental chegou, levou, leva tudo, né? Leva o barco, e tá certo, tem que levar, leva o Tem que barco, carregar leva nele, né? as Tem essa redes. frustração, que ele seja um bode expiatório enorme de um problema muito maior, né? E aí você vê ali no jornal, pegou não sei o quê. Meu, o cara foi lá e pescou 6 peixes, sabe? Agora, os grandes, né, que estão ali pescando quilos e quilos, com um monte de barco no dia a dia, vendendo isso, exportando isso, mandando isso para a Ásia, mandando isso para outros países, aí essas pessoas não se pegam. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que entender. Eu não estou dizendo que não tem que fazer. Eu acho que Claro. todos precisam, inclusive precisa ter essa educação ambiental. Porque muitas vezes o que falta também é educação ambiental. Muitas vezes a pessoa nem sabe que não pode, Tadeu. E eu não estou falando isso para justificar, eu estou falando isso que é a mais pura verdade. Você chega numa casa, não tem estrada para chegar na casa. Eu fui em lugares assim, para pesquisa desse livro. Você anda no meio do mato 1 hora e meia. Aí você chega lá num casebre. Tá lá a pessoa com a sua família, com a sua agricultura, com não sei o quê. A pessoa não sabe. A pessoa realmente não sabe. Dentro do mundo dela real ali, né? Então, assim, Não eu, pode eu, eu, esquecer eu disso, bato né? muito nessa tecla, sabe, da questão social. Meu próximo livro, ele tem questões ambientais fortíssimas, mas tem muita questão social, principalmente sobre terras e propriedade de terra, sabe? Grandes propriedades, os pequenos, os grandes, os pequenos. Meu próximo livro é muito sobre isso, assim, porque eu Uhum. quero, eu quero abrir, eu quero apertar essa ferida, sabe? Eu lembro que uma vez eu falei com um ambientalista, eu acho que foi aqui no Rabiscos, que ele falou alguma coisa no sentido assim, eles querem culpar a população, eles querem fazer sobre água a gente estava falando. Eles querem que a população se sinta culpada por tomar banho demorado. Eles querem jogar na culpa da população que toma banho demorado, a sua conscientização, enquanto o agro desperdiça milhões, milhões e milhões de litros d'água, muito maior do que o seu banho demorado, né? Eles É querem quem mais ser desperdiça é culpados. o agro, depois as indústrias.
Pois E é. nós, os seres humanos, é tipo zero, vírgula, não sei o que, não sei o Não é o que. nosso banho demorado. Eles querem propaganda na TV falando, seja consciente, tome banho. Não que tomar banho demorado também, né, seja certo, não é isso, mas é dentro disso que você está falando, né? O problema ele é muito mais longo, né? É muito mais. Porque eles querem culpar alguém. É, Vamos arrumar alguém para culpar. Quando você não consegue culpar, os grandes. é isso. Então, Morgana, obrigado demais pelo papo. Sempre gostoso ter você aqui. Tenho certeza que quem está ouvindo vai comprar seu livro, vai querer ler, porque você é uma grande escritora. Ao pó, eu sou fãzaço do senhor, você sabe disso, já te falei. E quero que você dê seu serviço, onde o pessoal te encontra, se alguém quiser conversar contigo, te mandar mensagem, comprar seu livro, como é que faz? as pessoas me acham no Instagram e no Facebook. Eu não sou muito ativa, mas tenho. Eu deletei totalmente o meu Twitter, não tenho mais Twitter, deletei total. Eu Ah, por isso que quero. você está feliz, então. Eu tô leve. Deletei. Mas me encontro no Instagram, é Morgana Kretzmann, tudo junto. Me sigam, me escrevam, ajudem a driblar este algoritmo, que não quer muito me ajudar aí na divulgação do livro. Água Turva está, hoje, acredito que em quase todas as livrarias do Brasil, eles estão fazendo um trabalho muito legal. É um livro que saiu pela Companhia das Letras, que é uma editora grande, então eles estão. Eu estou acompanhando isso de perto e eu estou vendo que o comercial, o marketing está fazendo um trabalho muito legal para levar o livro para o máximo possível de lugares e de pessoas. Também encontra o livro para vender online, né? Também tem as plataformas online para quem não quer comprar em livrarias, mas é sempre bom, gente, lembrando, é sempre bom comprar em livrarias. Se vocês puderem, eu acho que é Claro. a melhor solução. E leiam, divulguem a palavra de sarampião, Levem a palavra de sarampião. por favor, e me deem retorno. E é isso, estou por aqui para críticas também. E obrigado, poxa, fiquei muito feliz com o episódio, fiquei muito feliz de te ver, ainda que virtualmente, tava com saudade. Manda um beijo pro Paulo. E o Rabisco, Mandarei. casa de vocês aqui. Se vocês Tá quiserem bom. entrar, vocês já têm a chave já. Obrigada, obrigada, Tadeu, pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns pelos 6 anos. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de sempre. E fico te aguardando aqui em São Paulo Logo, logo eu tô aí. para a gente tomar um café. Tomar um café ou Muito, uma muito cervejinha. obrigada. Ou uma cervejinha, isso, um vinho. Nos encontramos, espero que em breve. E depois eu vou te passar um negócio que o Paulo está fazendo, que eu acho que pode ser legal. Ah, É de já direito, quero. é de direito, é de direito. É Ah, muito literatura. bom, muito bom. Isso é bom. O Paulo é dos meus, ele é do mundo jurídico também. Isso, isso, isso. Vai sair um livro aí, eu vou Ah, depois te que passar a legal. parada toda. Me passa sim. Morgana, obrigado. Pessoal de casa, um beijo a todos. Quem tiver dúvida, sugestão, as editoras, aqui na descrição estão os contatos da Morgana também, tá? Para envio de livro também. É isso. Um beijão, Morgana. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde e boa noite. Beijo.